Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais este trabalho da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Palestra pública doutrinária que vai abordar o tema o significado da parábola da figueira seca. Aguardemos alguns minutinhos até alcançarmos as 20 horas em ponto e daremos início de imediato à exposição desta noite. Obrigado pela participação, muitas bênçãos para todos. Ainda temos alguns minutos, vamos nos preparando, apassivando a nossa mente, pacificando o nosso coração. Este é um momento importante em que alimentamos o espírito, buscamos com isto a conexão com os benfeitores. Portanto, aqueles que desejarem também a magnetização das águas, já vão preparando para que no final, na prece de encerramento, possamos pedir aos benfeitores para magnetizá-las. São 20 horas, sejam todos bem-vindos. Este é um trabalho da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade que os recebe fraternalmente. Sejam muito bem-vindos. O trabalho de hoje será sobre o significado da parábola da figueira seca. E já convido para os próximos encontros, o de quinta-feira, dia 6, às 16 horas, vai abordar o tema A Missão do Homem Inteligente na Terra, na transição planetária. Estamos em plena transição planetária. Vamos aprender um pouco como agir e como nos comportar pessoalmente e coletivamente nesse mundo, nessa transição para esse mundo de regeneração. 16 horas, portanto, está aí o convite para participar. E no sábado, dia 8, às 19h30, vamos reflexionar sobre uma pergunta que também tiramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe salvação fora da igreja? Interessante. Onde é que está a salvação? Vamos à nossa prece inicial,
para depois passarmos a palavra à nossa irmã Berenice dos Santos, da Belém Novo, do Centro Espírita Belém. Centro Espírita Belém, sediado em Belém Novo. Vamos à nossa prece. Ó Senhor, te agradeço profundamente por teres nos conduzido durante todo este dia para que aqui chegássemos nesta hora. Entrarmos em contato com os benfeitores sob a orientação do Mestre Jesus. É tão bom saber que estamos amparados, protegidos neste amor inefável que o Mestre devota a todos nós. Quero te dizer das nossas alegrias por este momento e pedimos aqui ao Mestre, aquele, o Nazareno, para que permita que um benfeitor possa estar conosco neste instante e nos acompanhar durante toda a exposição, até a prece final. E assim será feito, em nome dos diretores espirituais da nossa Casa Espírita. Damos assim início à atividade que nos compete. Vou passar então a palavra à nossa irmã Berenice, que vai nos conduzir nesse magnífico tema. Até daqui a pouco. Boa noite a todos. Agradecemos ao convite da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Trouxemos na noite de hoje para as nossas reflexões o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Nós vamos nos deter nos itens 8, 9 e 10. O item 8 nos conta da parábola da figueira que secou. O item número 9 nos dá uma interpretação dos espíritos a Kardec relativa a esta parábola. E o item número 10 nos fala dos cuidados e da tarefa. Vamos analisar algumas palavras, enfim, alguns significados desta parábola. Saindo de Betânia, Jesus com seus apóstolos estavam caminhando pela estrada e ele sentiu fome. Viu mais adiante uma figueira com as folhas muito frondosas, muito belas, e dirigiu-se para lá procurando figos. Só que era o mês de abril, e abril as figueiras estão recém com seus brotinhos, querendo assim se formar. Maio, mais ou menos, vem as folhas bem bonitas, bem fortalecidas, e em junho, aproximadamente, é que esta figueira vai ter frutos aptos para o consumo. Mas Jesus sabia disso tudo, tanto que ele, chegando perto da figueira, viu que não tinha figo e falou da seguinte forma: que ninguém mais coma fruto algum de ti. E viraram as costas e saíram. Os apóstolos ouviram e saíram com ele. No dia seguinte, novamente o Cristo passou por aquela estrada junto a seus apóstolos. Quando chegaram próximo à figueira, Pedro disse a ele: Mestre, olha só, a figueira que ontem tu amaldiçoou está seca. E aí Jesus ficou pensativo, né? E aproveitou aquele momento, como ele sempre fazia e faz, para o ensinamento. Ele disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha, tira-te daqui e entra no mar, isto tudo acontecerá. Bom, vamos então fazer uma analogia, algumas coisas, algumas lições desta parábola.
Jesus tinha fome. Vamos, né? Esta fome seria uma fome material de alimentos? Porque se ele estava hospedado na casa de Maria e Marta, elas eram muito cuidadosas com ele, gostavam muito dele e atendiam muito bem naquela época os visitantes. Imagine Jesus junto com seus apóstolos. Então, possivelmente, quando ele saiu, ele já tinha assim, feito uma refeição com elas. Então, esta fome seria de algo material? Ou esta fome seria de algo além que poderia alimentar o espírito? Bom, mas ele, sabendo que não era época de figo, procurou figo. Ele diz para ela, né, que ninguém coma mais coisa alguma de ti. E a figueira secou no outro dia, estava sequinha. Então, ele quis nos demonstrar que ela era uma figueira estéril. Ela tornou-se uma figueira estéril porque ela não produzia frutos fora do tempo. Porque ele sabia que não era tempo de frutos naquela árvore, embora estivesse muito frondosa. Então, ele simplesmente ensina-nos que a árvore, a boa árvore, ela dá fruto, sim, em qualquer época. Relacionando com a nossa vida diária. Há 2000 anos atrás ele deu esse ensinamento. Hoje nós podemos pensar assim: somos bons, somos árvores que dão bons frutos? Ou somos árvores estéreis? Bom, Jesus, será que buscava algo mais para nutrir a alma com aquela fome? Tanto que ele aproveita a oportunidade de dar essa demonstração. Porque aquela fruta não ofereceu um fruto fora do tempo. Ele sabia que não teria fruto naquele momento. Quando os apóstolos diziam para ele: Rabi, come a comida material, ele se reportava da seguinte maneira: a resposta dele era esta: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que me enviou aqui, realizar a sua obra. Então, o Cristo já, inclusive nesses momentos de fome material, ele aproveitava para nos dizer que ele estava aqui para nos apresentar o reino de Deus, para nos apresentar aquelas condutas, aqueles comportamentos que deveríamos ter para conhecer o reino de Deus, que seria sempre voltado ao próximo, ao outro, a fazer ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E também ele salientava que o reino de Deus não é neste mundo. O reino de Deus é após as muitas vivências que teremos, as muitas experienciações, os muitos testes e provações que teremos que passar ainda para o crescimento individual de cada um de nós. Porque quando ele diz para os apóstolos que se disser a esta montanha, sai daqui e vai para lá, e isto acontecerá se acreditarmos, ele está reportando-se à nossa fé, que não pode ser uma fé vacilante, uma fé oca, uma fé vazia, uma fé sem sustentáculos, digamos assim, de uma casa na rocha. Como ele falou também em uma outra passagem, que a casa, para ser edificada, tem que ser na rocha, porque se for na areia, os ventos virão e a derrubarão. E aqui ele nos fala da nossa fé, que tem que ser robusta, forte, sim. E que tudo que nós acreditarmos acontecerá. Ele nos dá aqui um consolo de que nós podemos fazer coisas muito boas. Quando ele diz que nós somos luzes,
que nós somos o sal da terra. Ele está apostando em nós, investindo em nossas qualidades, investindo naquilo de bom que nós temos, nas virtudes que temos, para combater, consequentemente, as nossas imperfeições. Então, quando Cristo nos diz que Ele veio ensinar o reino dos céus, nos demonstrar, nos alertar, e que a nossa fé tem que ser forte o suficiente, Ele nos acalenta para que sejamos melhores, para que nos conheçamos, para que possamos modificar aquelas condutas que não estão adequadas, que possamos fazer o bem sem interessar a quem seja e para quem seja. Que Ele nos diz que, com essa parábola, quando Ele busca algo que pudesse nutrir a alma, que nós podemos buscar, sim, realizações boas, que nós temos, sim, que apresentar ações concretas e não simplesmente aparentar. Aqui Ele nos fala também do homem aquele homem que fala, que prega, mas que não vive. Relacionando com esta árvore, com esta figueira, frondosa, bonita, com verdes folhas, com caule bem suculento, mas sem frutos, Ele está fazendo o símbolo para nós, usa como símbolo aquela figueira, para nos falar das pessoas que aparentam propensão para o bem, mas na realidade nada produzem de bom, de produtivo, que se aproveite. Ele nos fala dos oradores que mais brilho têm do que solidez, que tem verniz na palavra, mas que ensinamentos pregam, que lições pregam, que proveitos disso tudo tira o homem que os ouve. Podem ensinar belíssimas lições, pregarem belíssimas lições, mas se não vivenciarem o que pregam, nós seremos como a fé morta. A fé que não é proativa, produtiva. Nós seremos simplesmente pessoas que ainda falam, mas não vivem. Que já falam, mas ainda não vivem. Então, ele fala que as nossas palavras muitas vezes são vazias, sem ações, porque nós não temos a vontade suficiente de exercitar, de exemplificar. E aqui fica uma reflexão para nós. Quando nós falamos, muitas vezes nós emocionamos as pessoas, mas palavras emocionam, mas o que arrasta o ser em direção ao bem são os exemplos. Então, que toda a nossa vida possa ser, sim, exemplos e exemplos bons, frutos suculentos, frutos maduros, porque nós, hoje em dia, com todo esse conhecimento que nos chega, nós temos um cabedal de conhecimentos, esclarecimentos, livros, palestras, filmes, conversas, estudos. Independente do credo religioso que estamos, estudos, sim, todos estudam. Mas se nós não meditarmos sobre o que recebemos, se nós não introjetarmos a nível de coração e consciência, muito pouco vai nos adiantar tudo que recebermos de conhecimento. O conhecimento fica armazenado, só que ele tem que ser exercido. Nessas reflexões, meditações que fizemos, nós temos que saber como começar a colocar em prática, o mínimo que seja, desses conhecimentos que nos chegam.
Estávamos uma vez numa palestra de Valdo Pereira Franco e nunca esquecemos que ele relatou muito bem que nós, principalmente nós que somos estudantes da doutrina espírita, adeptos, que gostamos, enfim, do estudo e do que a doutrina nos traz, se nós em 10 anos de estudo sério, estudo em sequência, se nós não modificar nossos atos, se nós não modificar aquelas mazelas que trazemos, mínimas que sejam, pequenas modificações, pequenas transformações para melhor, pequenas, porque nós sabemos que não podemos fazer tudo em uma existência, né? Por isso são necessárias várias existências de uma mesma vida. Então, se nós estivermos neste hall de irmãos, hall de pessoas que não aproveitamos ainda para começar as modificações que nós sabemos quais são necessárias, então Divaldo nos orienta que nós devemos ter a honestidade e voltarmos à casa espírita e pedirmos para começarmos os estudos lá no bem inicial, no preparatório, no inicial mesmo, naquele que nos vai dar a base, começando, enfim, a estudar, porque de nada nos adiantou se não modificarmos atitudes, 10, 20, 30 anos de doutrina, de estudo, se nós não formos convincentes com exemplos e com novas situações em nossas vidas. Convincentes primeiro a nós e depois ao outro. Bom, então, esta figueira seca, também Jesus compara aquelas pessoas que têm meios de serem úteis, mas não o são. Tem todos os meios. Nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós recebemos a situação necessária para bem vivermos aqui. Nós recebemos naquele período que estivermos aqui, ferramentas, instrumentos para bem passar aqui. Bem passar no sentido de bem viver. Não de viver bem. Viver bem todo mundo gosta, mas bem viver é estar atento a nós e ao outro. É fazer as coisas de uma maneira em que eu faça para o outro aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. Então, Jesus, nos contando esta parábola, ele nos salienta que nós temos sim que ser úteis. Nós estamos aqui com propósito, enfim. Nós não viemos a passeio na Terra. Nós não viemos aqui para uma viagem de lazer. Nós viemos aqui para aprendizagem, para crescimento e para reparar muitas coisas que fizemos de maneira equivocada em outras existências. Então, nós estamos aqui ressarcindo, aproveitando o máximo das oportunidades que nos são dadas. Então, ele nos alerta, esta parábola nos alerta para os meios que nós temos sim de ser úteis, de usar tudo aquilo que nos foi emprestado, porque são empréstimos que Deus nos dá em cada existência, deste ou daquele recurso. E ter contato com a doutrina espírita, poder estudar a doutrina, poder ser simpatizante da doutrina, é um recurso muito bom, porque vai nos dando a claridade do espírito imortal, vai nos dando o conhecimento de tudo que temos para fazer ainda em nossa caminhada evolutiva, sem desprezarmos todos os momentos de sermos úteis, porque só o verdadeiro trabalho, esta reforma íntima mesmo, de visitação interior e de predisposição de modificarmos, da ação envolvida, a ação. Só isso vai nos dar um fortalecimento à nossa fé. A fé verdadeira, produtiva, que mexe com o coração, que atinge as fibras mais íntimas da alma. Porque toda ocupação útil é trabalho, nós sabemos, né? Toda ocupação útil na lei de trabalho nos é colocado, no livro dos Espíritos.
Então, o trabalho que nós temos que fazer conosco mesmos, ele é muito intenso e bem grandioso, porque ele implica sair da zona de conforto para enfrentamento de novas situações. Muitas vezes situações que não são amenas, situações que não são boas, mas com a fé robusta, com a fé firme, como nos fala neste capítulo 19, que a fé transporta montanhas, realmente nós vamos começar a transportar essas montanhas que estão dentro de nós. Nós vamos começar a mudar esta sintonia vibratória e aceitarmos que nós realmente podemos fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos cercam. E nada melhor do que o exemplo para afirmar tudo isso que nós estamos recebendo de conhecimento. Jesus condena a esterilidade, esta figueira, fazendo uma analogia conosco, né, com a árvore coberta de folhas sem frutos. Nós temos que trabalhar para ser coberta de folhas e com frutos. Frutos bons, sanzonados, como nos diz aqui o Evangelho. Aí fomos procurar frutos maduros, frutos aptos para o consumo. Porque somos como sistemas doutrinários que não produzem bem para a humanidade, se assim não procedermos. Porque o objetivo maior de nossa passagem aqui é produzir bem para a humanidade, sim. Porque recebemos tantas coisas e por que não retribuirmos com o nosso esforço, sabendo que isso vai ser bom para nós, bom para o meu crescimento individual e espiritual. Vai ser bom para aproveitarmos mais uma oportunidade que Deus nos dá, que é a reencarnação, para bem passarmos aqui pela Terra, para que quando retornarmos possamos dar conta da nossa administração. Possamos, quando for perguntado para nós o que fizeste dos dons que eu te confiei, do que eu te oportunizei, dizermos com toda tranquilidade o melhor possível que eu pude. Me esforcei, tentei e fiz o que eu pude. Porque se cruzarmos os braços, nós vamos simplesmente deixar passar mais uma oportunidade de aqui estarmos na Terra. E nós sabemos, principalmente nos dias de hoje, que estamos sendo acometidos por esta pandemia, que nós temos que estar muito alertas em termos de sintonia vibratória, em termos de coisas boas querendo para o planeta, para todos os irmãos, em termos de calar muitas vezes quando pensamos em ofender, quando as coisas não saem conforme queremos. Nós estamos atravessando uma pandemia no século XXI, já equipados com todos os recursos possíveis que chegam até nós. Então imaginemos há 100 anos, quando teve a febre espanhola, os recursos eram muito poucos em comparação aos dias de hoje. Então nós somos afortunados, abençoados de estarmos na Terra neste momento. E temos que reagir e agir como adultos, adultos espirituais. Homens que sabem que Deus quer o melhor para cada um de nós. Porque o conhecimento nós temos, agora é o agir. Com preces, com vibrações, ajudando a todo aquele que precisa, calando muitas vezes as nossas inquietações, as nossas ansiedades. O que fazemos de especial durante este momento de pandemia? Vamos refletir, o que fazemos de especial, de diferente, de acolhedor, que seja calmo, pacífico, frutífero, que dê frutos realmente, como o figo. O que fazemos? Quando Jesus vai procurar o figo, representa um teste, uma aflição, uma prova para os homens daquela época, que já tinham mais de 1000 anos de preparo através dos profetas, de conhecimento, de recebimento de conteúdos
ele naquela época procurava os elementos espirituais que as pessoas ofereciam. E nós, nos dias de hoje, se ele chegasse aqui para aferir como estamos, o que pregamos, o que vivemos, como é a nossa conduta, reflexões que temos que fazer, porque toda religiosidade e espiritualidade se mede os frutos não pelas folhas, portanto, pela solidez do caráter e da vivência. Palavras, discursos, se não vivermos, muito pouco adianta, muito pouquíssimo. E neste capítulo 19, no item 10, nos fala dos médiuns, que nós, estudantes da doutrina, muitos de nós trabalhamos na parte mediúnica, se não na mediúnica, em outro setor da casa, quer dizer, portanto, médium somos todos nós. Somos dotados de faculdades especiais, no sentido especial, própria, para podermos auxiliar o intercâmbio com o mundo espiritual e o mundo material. Que nós temos que, somos como árvores que fornecemos o alimento espiritual, que bem estudado tem que ser bem vivido, e que se nós não devemos utilizar a mediunidade com coisas fúteis, levar para esse caminho, né, desviar do caminho, usar com coisas fúteis, prejudiciais, porque aí nós estamos dando maus frutos. Todos são os chamados, como nos diz no capítulo 21, porém poucos escolhidos, porque ser escolhido depende do esforço individual de cada um de nós. Isso nós temos que fazer. O esforço para vencer as nossas más inclinações, o esforço para vencer a nós mesmos, que é o esforço mais difícil. Então, Deus, assim como nos dá, Ele pode nos retirar essas faculdades, esses dons que não são dons, entre aspas, são faculdades, ferramentas, instrumentos, para que possamos auxiliar a comunicação com os espíritos desencarnados, conosco, que ainda estamos encarnados aqui. Então, que sejamos, no trabalho da Casa Espírita, com os diversos tipos de mediunidade, com as diversas tarefas que temos, estudando, inclusive, que sejamos uma figueira frondosa, com folhas muito lindas, muito boas, mas também com frutos bem sólidos, frutos bem fortalecidos, frutos maduros. Nós vamos ver uma passagem também de Tiago, o apóstolo Tiago, que nos fala que a fé sem obras, ela é morta nela mesma. Ela tem a expressão da possibilidade, mas não consegue dar esse algo que foi solicitado. Portanto, a fé sem obras de nada adianta. É uma fé morta, é uma fé vacilante, é uma fé que não nos leva assim a fortalecer-nos, a crescer. Paulo, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos fala sobre o fruto do Espírito. Olha que interessante, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, doçura, domínio de si mesmo. São virtudes, um investimento que vão trabalhar, esses investimentos, vão trabalhar para amenizar e com o tempo ser extirpado de nós o orgulho, egoísmo, pretensão, vaidade, exclusivismo, preconceitos, enfim, todas aquelas imperfeições que trazemos. Emmanuel nos diz que, em Fonte Viva, capítulo 18, que nem só de pão vive o homem, não apenas flores, mas também frutos, e fazendo essa analogia com a árvore. E Haroldo Dutra Dias nos traz que não somente o ensino continuado, mas também demonstrado, ação ativa para sairmos das folhagens. Que nós não devemos desmerecer a folhagem, ou seja, o estudo, mas nós temos que cuidar muito, porque o problema é quando nós estacionamos só no estudo, ficamos só na informação e não avançamos adiante naquilo que nós devemos fazer, crescer e aprender, principalmente viver. Nós não avançamos para a próxima fase, porque já temos condições de apresentar um resultado, muitas vezes, e pelo comodismo, para não enfrentar situações novas, não o fizemos. Então, que fique, queridos irmãos,
para nossa reflexão. Muitos são os chamados, porém poucos escolhidos. Depende de cada um de nós. Ser figos robustos, maduros, não apenas folhas verdejantes, atrativas, mas que são vazias. A nossa fé sem obras de nada adianta. Então vamos fortalecer a nossa fé, trabalhar pelo bem e crescer muito nesta caminhada enquanto estamos aqui. Muitos são os chamados. No capítulo 18 nos diz, poucos escolhidos. E no capítulo 21, os falsos cristos, falsos profetas, nos diz que pela obra se reconhece o cristão, o irmão que realmente quer fazer a diferença. Então, que fique para a nossa reflexão, que fique para a nossa aprendizagem, que fique para nossas, no mais do recôndito de nosso coração, que devemos ser figueiras frondosas, não secas, estéreis. Ainda estamos aqui e podemos fazer a diferença. Vamos trabalhar pelo bem e com o bem. Vamos demonstrar em atitudes e exemplos para poder realmente comover o outro, arrastar o outro e principalmente a nós. Muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Muito obrigado pelas reflexões que nos foi oportunizada. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Agradecemos a participação e as reflexões da Berenice, nos trazendo esta boa abordagem a respeito da parábola da figueira seca. Aproveito já para convidá-los para quinta-feira, às 16 horas, assistirmos a palestra que vai trazer reflexões sobre a missão do homem inteligente na Terra na transição planetária. 16 horas. Amanhã, como de hábito, aqui nessa plataforma, temos o momento diário de oração. Participe conosco. Vamos orar pelo mundo, por nós mesmos, pela humanidade, pelos que estão conosco, pelos que já partiram, pelos que necessitam. Vamos à nossa prece final. Aqueles que prepararam a água, por gentileza, vamos mentalizá-la na hora, mentalizar os benfeitores, rogar a eles que atendam às nossas necessidades. Jesus amigo, quero te agradecer por estes instantes maravilhosos da vida, que todos os dias nos acontecem e que nem sempre nós prestamos atenção. Como este, em que, mergulhando no conhecimento das parábolas de Jesus, vamos nos aprofundando no conhecimento de nós mesmos. Muito obrigado. Abençoe-nos. Derrame essas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos, em nossos lares, onde quer que estejamos. O benfeitor, escalado por Jesus, está agora, neste instante, derramando suas bênçãos sobre nós. Essas bênçãos vão se adensando em nós até alcançar o Espírito. Da mesma forma, pedimos para que as águas sejam magnetizadas. Também te peço nessa prece, Mestre, pelos que perderam o estado de saúde físico ou mental, pelos que optaram por fazer o mal quando poderiam ter optado por fazer o bem, pelos equivocados do caminho. Venho te pedir pelos que têm fome, a fome do corpo, a fome da alma, a fome de justiça. Venho te pedir por todos os aflitos, por todas as criaturas que sofrem perseguições. Sê conosco, Mestre, vem abraçar-nos. Temos tanta saudade tua e tanta necessidade de escutar as tuas inolvidáveis lições. Refresque-nos a memória, para que não venhamos a cair novamente em abismos que já não desejamos mais lá permanecer. Abençoe a nossa família, os nossos amigos, os trabalhadores da tua seara, sejam eles quem for, e na
religião que estiverem. Agradecidos, encerramos a nossa atividade de hoje desejando muitas bênçãos para todos. Uma excelente e abençoada noite. Fiquemos com Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir, e deve permitir com toda certeza. Boa noite.